Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma família que era muito unida e feliz. Allen e Nicole eram pais de Sonny Kim e Ashley Kim. Sonny sempre foi muito introvertido e gostava de ficar a maior parte do tempo sozinho em seu quarto. Segundo seus pais, ele era muito respeitoso e educado com todos, e dizia para todos que a sua pessoa favorita na vida era sua irmã Ashley. Eles eram muito apegados e esse amor era recíproco. Até que um dia algo inacreditável aconteceu na residência da família. E até hoje, os pais deles e os investigadores do caso se perguntam por que tudo isso aconteceu com irmãos que se amavam tanto. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, ou se eu postar em algum horário diferente na segunda-feira, o YouTube vai te notificar. Me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Os membros da família do caso de hoje são os irmãos Sonny Christopher Kim, que tinha 16 anos na época dos acontecimentos, e Ashley Kim, que tinha 23 anos quando tudo aconteceu. O padrasto dos dois, chamado Allen Brazel, e a mãe deles, a Nicole Nietzsche Brazel. E eles moravam na Geórgia, um estado do sudeste dos Estados Unidos. Vamos compreender um pouco da história da família. Sonny nasceu na Geórgia no ano 2000 e era filho de Nicole com outro homem proveniente da Coreia. Não encontrei o nome dele nas fontes de pesquisa. Quando ele nasceu, a irmã já tinha 7 anos e o casamento da Nicole com o pai deles não deu certo. Um certo dia, o pai deles simplesmente os abandonou e voltou para a Coreia. Mas, na época em que tudo aconteceu, a Nicole já havia se casado novamente com um homem chamado Allen, que imediatamente assumiu os filhos dela como seus. E, aparentemente, a família se dava bem e eram felizes. Inclusive, o Sonny disse em um interrogatório que a sua vida era maravilhosa ao lado dos seus pais e de sua irmã. Nicole reafirmou o que o filho dissera e contou que era feliz ao lado do marido e dos filhos e que tinha o seu próprio negócio de bordados que estava em franca ascensão. Agora, falando um pouco sobre a Ashley, ela havia se mudado no ano anterior para o Colorado, logo depois de completar o ensino médio na Evans High School. No Colorado, ela passou a estudar em uma universidade e até havia arrumado um emprego como secretária. E havia combinado de voltar para casa para passar os feriados de Natal e Ano Novo com a família sempre. Foi descrita como uma garota encantadora, alegre e cheia de vida, que fazia amizades facilmente e não tinha problemas com absolutamente ninguém. Era o tipo de garota que todos queriam ter por perto, pois sempre alegrava qualquer ambiente. Em uma homenagem que foi feita para ela por amigos e familiares, as pessoas escreveram as seguintes palavras. Ela era humanitária, corajosa e aventureira, com uma alma linda. Ela amava a natureza, passava um tempo praticando yoga e viajando para novos lugares. Seu maior amor era pelas pessoas. Ela via a alma delas e queria conhecê-las. A música era o seu passatempo favorito. E ela estava aprendendo a tocar violino. Trabalhou com a mãe desde pequena, a ajudando a erguer a sua empresa, sempre muito amorosa e generosa. É importante falar sobre a relação dos irmãos, pois é o que torna a motivação para tudo o que aconteceu difícil de compreender. Ashley e seu irmão Sonny eram muito amigos. Na verdade, o Sonny diria em depoimento que ela era tudo para ele. Era o seu porto seguro. Ela era o seu apoio para todas as suas alegrias e tristezas. Ele afirmou que a irmã
Era simplesmente a pessoa mais sábia que ele conhecia. Ou seja, ele amava a Ashley de verdade. E também foi relatado pela mãe dos dois em uma entrevista que, enquanto eles ainda eram pequenos, a Ashley sempre ajudou a mãe a cuidar do seu irmão mais novo. Nicole disse emocionada na entrevista que ela precisava trabalhar para sustentá-los, mas que o dinheiro que ganhava não era suficiente para que ela conseguisse pagar uma babá. E nessa época, ela ainda não tinha conhecido o Allen, e para ajudar a mãe, a Ashley prontamente disse que seria a babá do irmão. Tanto em seus relatos, quanto nos relatos dos pais, não foi mencionado que eles brigaram ou se desentenderam de alguma forma antes ou até mesmo no dia em que tudo aconteceu. O padrasto dele disse as seguintes palavras em uma entrevista: Sonny amava a irmã mais do que qualquer outra pessoa. Ele amava a mãe e me amava também, mas a sua irmã, Ashley, era a sua pessoa favorita. Mas o que foi relatado é que Sonny era muito recluso, pouco comunicativo e possuía poucos amigos. Talvez nenhum, na verdade. Ele tinha inteligência acima da média, possuía um QI de 160. A Ashley também era muito inteligente, tinha um QI de 155. E, segundo relatos de Nicole, às vezes os irmãos ficavam provocando um ao outro por causa dessa diferença de 5 pontos, e a mãe ria da situação. Desde criança, Sonny foi extremamente talentoso. Cresceu muito avançado para sua idade e, ainda criança, teve um grande interesse pela ciência da computação. O conhecimento e compreensão de Sonny sobre computadores eram excelentes, e ele conseguiu um emprego em uma empresa de informática com apenas 13 anos de idade. Sonny formou-se no ensino médio aos 15 anos e, aos 16 anos, frequentou um colégio militar da Geórgia, onde se formou em ciência da computação. Conhecendo um pouco da família, nós pulamos para o dia 19 de dezembro de 2016. Nessa ocasião, a Ashley havia voltado para casa para passar os feriados de fim de ano, e ela também havia acabado de terminar um relacionamento amoroso, e o que ela mais precisava naquele momento era o carinho e apoio de sua família. Era a época de Natal, um tempo onde a família se reúne, troca presentes e prepara um banquete para uma verdadeira confraternização. Era uma noite linda, 6 dias antes da festa universal do ano de 2016, na Geórgia, Estados Unidos. Allen e Nicole Brazel estavam na varanda admirando a decoração de Natal que haviam feito na casa e conversando. Após algum tempo, o casal decidiu se recolher para dormir, e nesse mesmo momento, o filho mais novo, de 16 anos, o Sonny Keane, acabava de chegar do trabalho. Ashley Keane, de 23 anos, que havia chegado após um ano fora estudando na faculdade e viera passar as férias em casa, como já dito, naquele momento estava dormindo no sofá da sala. Nicole foi até o quarto e, no momento em que tirava a roupa e a substituía por um roupão, ela ouviu um barulho que pensou que fosse proveniente de fogos de artifício. A época era apropriada para soltarem fogos por estar perto do Natal. Então, de vez em quando, algumas pessoas soltavam fogos perto da residência deles. Porém, ela disse em uma entrevista que aquele barulho parecia estar dentro da residência da família, e ela tinha comprado fogos de artifício, e por algum momento pensou que talvez seus filhos tivessem soltado esses fogos dentro da casa. Mas no fundo, ela sabia que isso não aconteceria, pois os seus filhos eram muito educados e nunca fariam uma coisa dessa propositalmente. Até que ela, parando para pensar, lembrou que pouco antes tinha ouvido a filha gritar o nome de Sonny e ficou se perguntando se teria acontecido alguma coisa entre os dois. Rapidamente, ela fechou o roupão e desceu as escadas e se encontrou com o marido ali. Allen tinha uma arma no quarto, e ele decidiu buscá-la antes de sair para investigar a casa, mas por alguma razão ele titubeou ao pegar a arma. Em uma entrevista, ele explicou que tinha várias armas em casa porque costumava caçar. Allen ainda pegou o objeto na mão, então ele a jogou na cama. Naquele mesmo instante, a porta do quarto do casal se abriu e Allen se viu frente a frente com seu filho Sonny, e ele estava com uma arma na mão.
Sem entender o que se passava, o Allen pediu ao filho para abaixar a arma, pois aquela era uma situação perigosa. E, claro, ele queria ganhar tempo para entender de fato o que estava acontecendo. O Sonny era um adolescente muito obediente e responsável, e, seguindo o pedido do pai, ele abaixou o objeto e o colocou no chão. Em seguida, Allen pegou o filho pela camisa e o retirou do quarto. Enquanto isso, Nicole correu para ver onde a filha estava, pois estava preocupada com o que poderia ter acontecido com ela. Nicole viu a filha deitada no sofá e começou a sacudi-la para que ela acordasse. Enquanto isso, Allen chegou e se posicionou de modo a ajudar a Nicole a acordar a filha. Percebendo que os seus pais estão distraídos com a Ashley, o Sonny correu para o quarto dos pais para pegar a arma que havia ficado no chão. Ele pretendia recarregá-la antes que alguém o impedisse. Felizmente, como o Sonny não conhecia muito bem o objeto e nunca antes a havia utilizado, não soube como fazer para recarregá-la. Mesmo assim, ele pensou que havia recarregado corretamente e, nesse momento, o Allen, o padrasto, resolveu voltar para o quarto do casal para pegar o seu celular e ligar para a polícia. E foi aí que ele se deparou com o Sonny com o objeto na mão novamente. Allen entrou em luta corporal com ele para desarmá-lo. Num determinado momento, o Sonny apontou o objeto para o padrasto e ficou tentando disparar, só que nenhuma bala saiu, pois ele não sabia, mas não havia recarregado direito. Allen, completamente assustado com aquela cena, pegou o objeto das mãos dele e o levou até a sala, jogou o filho no sofá, ordenando que ele ficasse ali, e falou várias outras coisas para tentar acalmá-lo e mantê-lo quieto enquanto ligava para a polícia. A Nicole se preocupava em tentar acordar a filha e cuidar dos ferimentos que via nela. Mas, ao perceber que ela estava completamente imóvel, virou-se com um olhar desesperado para o filho e perguntou o que havia acontecido. Segundo os relatos de Nicole, o seu filho estava com uma aparência totalmente diferente. Os olhos dele estavam completamente pretos. Não tinha mais a parte branca, era totalmente preto. E quando ele respondeu, estava com uma voz profunda e irreconhecível, que não parecia a voz dele. Ele respondeu que não adiantava a mãe chamar por Ashley, pois ela já havia partido. A polícia chegou rapidamente à residência e levou o Sonny para a delegacia. Imediatamente, os agentes começaram a investigar a casa e logo encontraram as balas por ali. Algumas estavam no sofá e outras espalhadas pela sala. O objeto que foi usado foi encontrado no quarto do casal, a Nicole e o Allen. Infelizmente, Ashley não resistiu e o seu óbito foi constatado já na residência da família onde tudo aconteceu. Mas, afinal, o que tinha acontecido para que um garoto considerado muito carinhoso e comportado pela família cometesse um ato tão impensável com a pessoa que parecia mais amar na vida? Nada parecia indicar que o Sonny faria tal coisa. Parecia que tudo na vida dele estava indo bem. Era inteligente, tinha pais amorosos, amava sua irmã, tinha um excelente emprego e tudo parecia conspirar a seu favor. Bom, o Sonny Keene foi levado pelos policiais e logo começou a ser interrogado, e nessa ocasião contou às autoridades que havia planejado fazer aquilo com a irmã e que também estava nos seus planos fazer o mesmo com a mãe, o padrasto, e que depois ele pretendia partir também. Logo no início do interrogatório, os detetives perguntaram ao Sonny como era o seu relacionamento com a família, e ele disse o que já sabemos: que ele os amava, que a família era tudo para ele, que ele era um eterno devedor por tudo que os seus pais fizeram por ele e, principalmente, que a sua irmã era o grande amor de sua vida, que eles eram inseparáveis. Mas os policiais perceberam que sempre que ele se referia à irmã, o fazia no passado, na certeza de que ela já não mais existia, sem que ninguém ainda tivesse dito nada a ele, se ela estava viva ou não. Outra percepção relatada era que Sonny falava como se estivesse desligado de tudo aquilo. Os investigadores tentaram fazer as perguntas de modo bem pessoal,
tentando fazer o rapaz contar o porquê fez tudo aquilo. Todas as técnicas conhecidas pela polícia foram tentadas, mas nenhum resultado prático revelou a razão pela qual ele cometeu aquele ato. O comportamento do rapaz foi extremamente objetivo e pontual. Em momento algum ele tentou mentir ou omitir os acontecimentos daquela noite. Ao ser questionado sobre os acontecimentos daquela noite, ele respondeu como se estivesse sendo acompanhado por outra pessoa. Ele disse: tínhamos planejado pegar a arma do meu pai e escondê-la no quarto até que pudéssemos escondê-la embaixo de uma árvore. Daí em diante ele fica confuso. Apenas diz que ficou com a arma em seu quarto e que não sabia dizer por que fez isso. Simplesmente resolveu que iria eliminar a família e depois a si mesmo. Apenas isso, sem nenhuma outra razão. Depois de decidir isso, ele então carregou o objeto e o colocou no bolso, saiu do quarto e a primeira pessoa que viu foi a sua irmã. Em seguida, ele apontou o objeto para ela. Ashley chegou a chamar o irmão pelo nome e foi quando a mãe dele ouviu a voz dela, mas isso não o impediu de descarregar as balas do objeto. Ao contar isso para os policiais, o tom de voz dele foi tão casual que surpreendeu a todos. Era como se ele estivesse contando a história de outra pessoa. Ele não chorou, não teve nenhuma reação e também não demonstrava emoção. Os policiais perceberam que a sua fala, embora coerente, mostrava que ele estava dizendo tudo aquilo de modo automático, sem emoção. Ele contou a sequência dos acontecimentos da mesma maneira que já falei aqui. Disse que depois de fazer aquilo com a irmã, seguiu para o quarto do pai quando foi surpreendido por ele. Acrescentou que logo depois de ser empurrado pelo pai, ele voltou para o quarto para recarregar a arma. Ele então explicou que não era muito bom com aquele objeto e que por isso não recarregou direito, e que quando tentou disparar no pai, o objeto falhou. Ele explicou que depois dessa falha com o pai, tendo sido jogado no sofá por ele apenas ficou lá, esperando a chegada da polícia. O policial perguntou por que ele tinha feito aquilo com a irmã primeiro, já que ele pretendia fazer o mesmo com os seus pais. E ele disse que a ideia era fazer primeiro com o pai, depois com a mãe e em seguida com a irmã. E ele disse as seguintes palavras para explicar por que não o fez na ordem planejada. Ele disse: as pessoas agem de modo estranho. Eu, sendo humano, sou exatamente desse jeito. Foi por isso que também usei luvas, porque imaginei que minha mão iria escorregar com a transpiração. E essa era uma situação em que as pessoas normalmente ficam nervosas e transpiram, e de repente ela apareceu primeiro. Mas o curioso é que em momento algum ele se referiu a eles como meu pai, minha mãe e minha irmã. Para a polícia, isso indicava que ele via o caso do ponto de vista de outra pessoa e que ele não se achava pessoalmente envolvido em tudo o que aconteceu, por mais que soubesse que estava envolvido. Ao ser questionado mais uma vez sobre a motivação para tudo aquilo, o policial logo afirmou que ele cometeu tudo aquilo simplesmente porque queria, ao que Sonny apenas disse: eu não queria, eu apenas fiz isso. Ele também disse que não se sentiu satisfeito e nem triste por ter feito o que fez, e que tinha plena consciência dos seus atos, sabendo que iria para a prisão provavelmente pelo resto da vida, mas ele não sentia medo. Disse que não sentia absolutamente nada. Na verdade, o Sonny também tentou entender a razão de tudo aquilo. Ele relatou que talvez fosse por curiosidade, tédio ou algum sentimento não identificado, que talvez estivesse ligado a algum momento de estresse no seu passado. Fato é que não foi possível identificar o porquê tudo isso aconteceu. Allen Brazel, o padrasto de Sonny, disse que o enteado não estava em seu estado normal na noite em que fez aquilo com a irmã. Ele disse as seguintes palavras: seus olhos eram pretos, ele estava fora de foco, não estava lá, era o seu corpo, mas não a sua alma, sua expressão, sua voz, tudo nele não era o Sonny, não era o Sonny que todos conhecemos.
E foi nesse momento que o padrasto dele também disse a frase que eu disse anteriormente, de que todos sabiam que o Sonny amava sua irmã mais do que qualquer outra pessoa, que ele amava a mãe e o padrasto também, mas que a Ashley era sua pessoa favorita. Enfim, todo o interrogatório foi extremamente estranho, sem qualquer conclusão sobre o que poderia ter motivado tudo aquilo. Mas uma coisa mais estranha aconteceu. Quando Sonny se viu sozinho na sala, os investigadores ficaram observando suas atitudes e ele começou a falar sozinho. Só que ele não falava sobre o que aconteceu ou qualquer coisa relacionada a ele. Ele falava sobre computadores. Segundo especialistas, isso poderia indicar que ele estava procurando achar algum alívio para o seu estresse, ou também poderia indicar alguma doença psicológica. Exames foram realizados na Ashley e eles revelaram que ela tinha sido atingida por vários disparos. Algumas fontes dizem que foram 8, outras dizem que foram mais, mas o fato é que ele descarregou o objeto. Depois que encerrou o interrogatório, o policial revelou ao Sonny que infelizmente a sua irmã não havia resistido e então o oficial saiu da sala. Sonny só olha para o seu relógio de pulso e volta a falar sozinho novamente. Ele fica falando sobre vários assuntos relacionados a computador e tecnologia. Não demonstrou qualquer sentimento de remorso ou tristeza depois de descobrir que a irmã havia partido para sempre. Depois, o policial entra novamente e o avisa de que ele será preso e acusado de tudo o que havia revelado ali, e ele apenas responde que está ciente disso. Sonny Keane foi preso e levado para um reformatório juvenil até o seu julgamento, lembrando que ele ainda era menor, com 16 anos de idade. Enquanto os policiais o algemam, ele continua calado e sem qualquer reação. Durante o tempo em que passou no reformatório, ele foi consultado por vários especialistas em psicologia e psiquiatria. Vários deles o diagnosticaram com um transtorno psicótico temporário, que o levava a cometer atos que não faria em seu estado normal. Vários médicos também levantaram a possibilidade dele ser portador da síndrome de Asperger, juntamente com distúrbios semelhantes à esquizofrenia. Um dos psicólogos relatou que, na noite dos eventos, o rapaz sentia como se uma outra pessoa estivesse fazendo aquilo em seu lugar, embora tivesse a consciência de que era ele mesmo, que era bem confuso entender a mente dele realmente. Segundo especialistas, isso acontece com indivíduos que sofrem com despersonalização temporária. Durante 1 ano e meio no reformatório, o Sonny emagreceu bastante, pois não conseguia comer nada exceto cereal seco, sem leite ou qualquer outro nutriente. Sua mãe e padrasto comentaram em uma entrevista que Sonny explicou que não conseguia comer a comida de lá porque tudo que tentava comer tinha gosto de plástico queimado. Até hoje, em 2024, os seus pais estão ao seu lado, sempre acompanhando tudo que diz respeito a ele, pois eles têm consciência de que tudo aquilo que aconteceu não foi premeditado. Acreditam que ele foi vítima de um transtorno dissociativo de personalidade. Sonny Keane, aos 19 anos, em 2019, portanto 3 anos após os eventos, se declarou culpado por tudo o que aconteceu e foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de tentar liberdade condicional após 30 anos. Também sofreu 2 acusações por porte de arma de fogo. Membros da família, incluindo a mãe dele, a Nicole Brazel, se opuseram fortemente à declaração do promotor público assistente, chamado Rick, de que o Sonny fez aquilo com a sua irmã por ciúmes. Nicole saiu do tribunal várias vezes e os familiares a consolaram enquanto ela observava o seu filho diante do juiz. Ela disse que na noite em que tudo aconteceu, ela acreditou que viu algo sombrio e maligno em seu filho que ela nunca tinha visto antes ou depois. Ela disse as seguintes palavras: "Eu adoraria levar o meu filho para casa agora. Adoraria dar um abraço e um beijo nele, porque sei que ele não é o que as pessoas estão dizendo que ele é." Nicole ainda acrescentou que o fato de sua filha ter ajudado a criar o irmão mais novo e ter sido tão apegada a ele a vida toda
fez com que o Sonny tivesse vários traços da personalidade de Ashley e que por isso ela sente que Sonny é a única coisa que restou da sua filha aqui. Alison Paganelli, psicóloga forense que trabalha com o Sonny desde abril de 2017, disse que depois de entrevistas com ele e sua mãe, vários testes e revisão de registros, ainda há muitas perguntas sem resposta, incluindo por que ele fez aquilo com a sua irmã. Ela disse que, embora o Sonny tenha conseguido se lembrar desses eventos, ele também descreveu que era como observar a si mesmo ou a outra pessoa que se parecia com ele fazendo aquelas coisas. Por isso mesmo, é possível que nunca saibamos o porquê ele fez aquilo. Depois de assistir a sua entrevista com os investigadores, que incluiu vários exemplos dele falando consigo mesmo e com pessoas invisíveis, ele disse a Alison que era como olhar para uma dimensão paralela. A psicóloga disse que, por sua experiência com Kim, ele atende aos critérios para um transtorno do espectro autista, seguindo a mesma linha de raciocínio que outros psiquiatras anteriores. Segundo ela, geralmente as pessoas começam a mostrar sintomas desse transtorno desde a infância. Trata-se de uma pessoa que tem problemas de socialização e dificuldade de expressar as suas emoções, por causa dos episódios de psicose no vídeo do interrogatório e da pouca idade do Sonny. A psicóloga acredita que os seus problemas psicológicos se transformarão em algo maior no futuro. Segundo relatos, o Sonny, inclusive, acabou se machucando durante a sua estadia no Centro Regional de Detenção Juvenil. Ele bateu a cabeça na janela e na parede algumas vezes e também se mordia. E certa vez acabou quebrando um dente enquanto esteve ali. Segundo Nicole, o primeiro ano foi o mais difícil para ela. Assim que completou 1 ano dos acontecimentos e estava perto do Natal novamente, ela sofreu muito, pois aquela era uma data em que a sua família estava toda reunida, com a Ashley voltando para a casa da faculdade e eles arrumando a casa e comprando fogos de artifício como sempre faziam. Ela disse que sentia muita saudade dos filhos. E depois de 1 ano, o quarto do Sonny ainda estava da mesma forma em que ele deixou, com vários livros de matemática espalhados por lá, e que ela sentia falta de ver ele saindo do quarto e mostrando a eles algum desenho que havia feito ou algo novo que havia aprendido, que sentia falta de fazer bolos com a filha e que nessa fase do luto tinha dias em que ela sentia que estava se afogando na tristeza e em outros dias ela estava mais calma, mas sempre medicada. Ressaltou que o seu filho nunca apresentou um comportamento agressivo com ninguém, muito menos com a sua irmã. Pelo contrário, ele sempre foi muito respeitoso e educado com todos, e que por isso ela nunca conseguiu entender os acontecimentos daquela noite. Nicole e seu marido nunca abandonaram o Sonny, pois eles sempre tiveram a convicção de que não era ele quem estava presente naquela noite e quem fez tudo aquilo, pois eles conhecem o seu filho. Então, eles sempre se esforçaram para visitá-lo, para que ele não se sentisse sozinho ou abandonado pela família. Segundo Allen, o padrasto, quando eles vão visitar o Sonny na prisão, ele sempre diz que é muito grato por saber que os seus pais ainda são seus pais, porque conversando com pessoas que estão presas junto com ele, ele descobriu que a maioria deles não tem mais nenhum tipo de relacionamento com os familiares. Então, para ele, é muito importante saber que ainda pode contar com o apoio deles. Ainda na prisão, ele foi entrevistado e perguntaram a ele se ele acredita que um incidente como esse pode acontecer novamente, se ele for libertado da prisão. E ele respondeu que sim. Ouçam as palavras dele. Além de legendar, eu vou dublar essas partes da entrevista para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Só relembrando, ele foi questionado se acreditava que poderia fazer algo parecido com aquilo novamente se saísse da prisão. A resposta foi essa. Yes, absolutely. It's always Sim, there. absolutamente sim. Está sempre lá. I was Eu já trying to estava be ansioso to para accept the aceitar um plea deal. acordo judicial, Already kind of consoled myself with mas já me thought I'll spend consolei the com rest o of my life in pensamento de prison, que and I'm passarei o okay resto da with minha that. vida na prisão. E eu estou bem com isso.
I don't really know if I want to be around. Eu realmente não sei se eu quero estar perto dos meus entes queridos e saber que algo assim poderia voltar a acontecer. Ele também contou na entrevista que trabalhou na prisão dando aulas de matemática, pois é muito bom nisso, mas que atualmente ele decidiu que quer se concentrar em estudar sozinho. Também gosta de escrever algumas histórias e gosta muito de ler, por isso vai muitas vezes à biblioteca. E quando não está fazendo nada disso, ele passa a maior parte do tempo ocioso. Ele também deu um conselho às pessoas, pedindo que sempre estejam atentas aos membros de sua família ou amigos que mostrem os mesmos sintomas que ele. Ouçam. Se você tem um membro da família, um amigo, filho, filha, criança, seja lá o que for, que esteja apresentando sintomas de dissociação, se eles estão muito afastados do seu ambiente ou do seu entorno, é importante que estejam associados a algo no mundo. É importante não deixar as pessoas irem longe demais. Ele também decidiu falar um pouco sobre a sua irmã. Disse que ela era daquelas pessoas raras no mundo, que se importava com as outras pessoas de coração e que ela nunca fazia algo para alguém pensando em receber algo em troca, pois realmente se importava com todos, independente se conhecia a pessoa ou não, e que quando pensa nela, ele vê que guarda apenas boas lembranças do tempo em que estiveram juntos. Devido à confissão de culpa de Kim, por motivo de doença mental, ele permanecerá recebendo cuidados psiquiátricos enquanto cumpre a sua pena. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!